Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou lhe cumprimentando com boa noite, boa tarde, bom dia. Graças a Deus estamos vivos, espero todos nós com saúde, né? Graças a Deus passou-se mais alguns dias, estamos aqui de volta no canal Verdades Eternas Invencíveis, que nós já aprendemos em outros tantos tópicos que estão aí colocados no canal, né? Diversas gravações, né? Que essas verdades que nós estamos estudando são verdades que vêm de Deus, são verdades eternas, né? E por elas ser eternas, isso quer dizer que elas são invencíveis. São verdades estabelecidas por Deus que vão se cumprir, estão se cumprindo, já se cumpriram, estão se cumprindo, vão se cumprir no futuro. E Deus, ele é todo poderoso, o Deus que a Bíblia apresenta para nós, o Deus que se apresenta na Bíblia, e o Deus que nós podemos conhecer através da criação que existe, né? Que nós vivemos, né? Somos parte dessa criação. E a criação, diz a palavra de Deus, que ela revela a existência de um Criador, né? Então nós sabemos que esse Deus maravilhoso é que é o Criador de todo o universo, de todas as coisas, né? E ele é o Deus todo-poderoso, né? Acima dele não tem ninguém, né? Deus é o topo, né? Deus é a autoridade máxima no universo, porque Deus, ele é o criador do universo. E por ele ser o criador, obviamente, né, ele tem autoridade absoluta, né? Não tem ninguém que estava com Deus na eternidade passada que Deus deva a ele, né, reverência, deva a ele agradecimento, deva a ele favor, né? Não. Deus é o único ser que possui ele só a imortalidade. Então, nesta gravação, nesse tópico, nós vamos falar sobre mais uma verdade bíblica, né, uma verdade de Deus, né, que é falar sobre a predestinação. Né, que nós sabemos que nesse mundo tem muita gente que ensina que nós, quando nascemos, nós já nascemos predestinados. Uns para a vida eterna e outros para a salvação eterna. E que quando Deus criou o homem, Deus criou uns para viver eternamente e outros para morrer eternamente. E, então, quer dizer, que se você então nasceu nesse mundo, você é uma pessoa predestinada a fazer o mal, a ser uma pessoa injusta, você não tem como escapar dessa sentença de Deus. Você vai ser uma pessoa ímpia, você vai ser uma pessoa injusta e você não vai para a vida eterna com Deus na eternidade futura. E também, se você nasceu já predestinado por Deus para você ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa correta, o seu destino é fatalmente também a vida eterna com Deus, né? Então nós já temos, quando nós nascemos, segundo eles, o nosso destino já traçado, que nós não podemos mudar. Então esse ensinamento, nós sabemos, pelo estudo da Bíblia, pela revelação de Deus na Bíblia, nós sabemos que esse estudo não é, que esse ensinamento não é verdade. Deus não criou o homem com uns para morrer e outros para viver. Não. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para o homem viver. Esse é o objetivo de Deus. Vamos aprender esses tópicos. Eu espero que você tenha paciência, que você não se aborreça, que Deus lhe dê um coração adequado para que você tenha paciência de ouvir o ensinamento de Deus, para nós aprendermos a verdade sobre esse assunto muito importante na humanidade, né? Ok? Então Deus vai trazer luz para nós aqui, para nós entendermos o que é a predestinação. Né? Se tem predestinação na Bíblia, tem predestinação na Bíblia. Né? Agora, vamos aprender. Será que Deus, quando criou, Deus criou uns para viver eternamente e outros para morrer eternamente? Será que Deus me criou, eu, para que eu viva eternamente, e Deus criou você para você não viver eternamente? Não, Deus não fez assim. Vamos aprender esse tópico, que eu vou refazer um pouco do que nós já aprendemos, para nós relembrarmos, né, as verdades que já aprendemos nesse canal, que são verdades eternas. Né? Por exemplo, Deus, ele é espírito. Vamos aprender isso. Deus é uma pessoa espiritual. Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando viveu aqui na Terra, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, você depois pode ler,
Lá Jesus disse, Deus é Espírito. Então o Senhor Jesus, que é a maior autoridade que viveu aqui na Terra, porque sendo ele filho de Deus na eternidade passada, Cristo já era filho de Deus, né? Nós já aprendemos em outros tópicos aí que Deus, Jesus Cristo foi gerado antes de Deus iniciar essa criação desse universo aqui que nós conhecemos. Né? Cristo foi gerado de Deus, ele nasceu de Deus. Então Cristo, que depois do Pai, a maior autoridade no universo é o Filho, né? Porque de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus só tem um filho, nascido dele, que tem a sua essência e a sua natureza. Deus é divino, Deus é Deus, e o filho dele também é divino, também é Deus, né? Ok? E então Cristo é uma pessoa espiritual que um dia veio viver aqui na Terra, como um ser humano, né? Nós vamos aprofundar nesse ensinamento e outros tópicos, né? Que Deus preparou um corpo para Jesus viver aqui na Terra, para Cristo poder se relacionar com a humanidade, né? Então, ó, nós aprendemos essa verdade bíblica, verdade eterna. Deus é Espírito. Devemos aprender isso, de que Deus é uma pessoa, Deus é um ser, Deus é uma pessoa e Ele é Espírito. Segundo, Deus, Ele é eterno. Deus não tem princípio de existência. Porque o Espírito, que é Deus, é eterno. Né? Espírito de Deus, Deus, pessoa espiritual, Deus ele é eterno. Né? O Espírito não morre. Né? Nós já aprendemos isso em outros tópicos. Né? O Espírito não morre. Não existe morte no sentido de dizer assim, o Espírito não vai mais existir. Não existe isso. Como também não existe, o Espírito teve um tempo que ele não existiu. Não. O Espírito, Deus, esse ser espiritual, ele é eterno. Para Deus não existe princípio para Deus, não existe início para Deus, não existe um tempo que Deus não existia e de repente Deus passou a existir. Não. Em 1 Timóteo 6, 15, 17, o apóstolo Paulo diz lá que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer que Deus sempre existiu, né? Deus é imortal, né? Não existe morte para Deus, não existe tempo sem Deus. Deus é eterno, né? Os tempos vieram depois de Deus, os tempos que Deus opera ao longo dos tempos, né? Mas a eternidade, ela é eterna, né? A eternidade é eterna. E a eternidade é o Deus mesmo, porque Deus ele é eterno, né? Deus não existe eternidade antes de Deus. Né? Deus ele é a eternidade, Deus é um espírito imortal, né? Imperecível. Né? Deus não precisa de você crer em Deus para ele existir. Né? Não é porque você crê em Deus que Deus passa a existir. Não é porque a pessoa não crê em Deus que Deus deixa de existir. Não, Deus é eterno, Deus é um fato, Deus é uma pessoa eterna. Você pode gostar dele, não gostar dele, crer nele, não crer nele, mas isso não muda o estado de Deus, porque Deus é espírito. E o Espírito ele é eterno, e todas as coisas que vieram à existência veio a partir desse Espírito, que é Deus, que é eterno. Né? Terceiro, se Deus, então, ele é a única pessoa que ele só possui a imortalidade, Deus sempre existiu, então logo subentende-se, né, dentro da lógica, nós temos que ser pessoas lógicas, né? Deus nos deu essa capacidade de ser pessoas lógicas. A lógica é o quê? Que Deus é o criador de todas as coisas que existem. Porque houve um tempo, aí sim, na eternidade passada, que só existia Deus, né? Deus na eternidade, só existia Deus. Não existia outro congênere de Deus. Não existia outro semelhante de Deus. Não existia outro espírito que vivia com Deus na eternidade passada. Não. Na eternidade passada, antes de Deus iniciar a criação, só existia Deus, o Pai, que é espírito. Que Jesus diz, Deus é espírito. Esse espírito, ele é eterno. Então, houve um tempo na eternidade passada que só existia esse Espírito eterno que é Deus. E também, a partir daí, subentende-se que as coisas que existem no mundo, existem muitos espíritos no mundo. Isso é correto dizer, né? Cada um de nós somos um espírito. Né? Cada ser humano ele é um espírito. Cada anjo é um espírito. Né? E outros espíritos que Deus criou no universo, nós não sabemos, né? Nós não temos capacidade de saber hoje. Né? Tudo que existe no universo é criação de Deus. Veio a partir da criação de Deus, do início, né, que Deus determinou
bilhões de anos atrás, né? Nós não sabemos, né? Tempo exato, né? Mas então Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então todas as coisas que existem no universo é a criação de Deus. Tudo que existe no universo. Seja coisa grande ou pequena. Seja coisa feia ou bonita, vamos dizer. Seja coisa boa ou má. Tudo que existe no universo é a criação de Deus. Pronto. Então não existe nada que existe sem Deus ter criado. Diretamente ou indiretamente, né? Nós vamos aprender esses detalhes, já aprendemos em outros tópicos, está aí para você assistir, eu gostaria que você assistisse. Você está entrando no canal, talvez hoje o primeiro dia, a primeira oportunidade que você está tendo de conhecer. Né? Eu estava pesquisando aí na internet, e de repente entrou lá Verdades Eternas, e aí apareceu Verdades Eternas e Invencíveis, aí você deu uma paradinha aqui para ouvir. Então não desanime, não desista, não desligue, né? Use o seu livre-arbítrio. Você pode desligar, é direito seu. Mas também você pode continuar ouvindo, né? É direito seu também, né? Eu gostaria que você ouvisse, né? Não desligasse, certo? Muito bem. Então Deus é o criador de todas as coisas que existem no universo. Pronto. Tudo veio a partir do princípio que Deus deu início à criação. E lógico, se Deus então é criador de todas as coisas, está em Apocalipse 4:11. Depois você pode ir lá, Apocalipse 4:11, entre outras referências bíblicas, né? Como tem lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então está mostrando que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então significa que todas as coisas criadas, quer nos céus e quer na terra, é criação de Deus, né? Ok? Muito bem. E Apocalipse 4:11 confirma, né, que pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, é que as coisas vieram à existência. Perfeito? Quarto. Então, se Deus é o criador de todas as coisas, logo Deus é o criador do homem, né? Que nós, seres humanos, somos uma coisa criada por Deus, é um ser. Né? Nós somos um ser, né? Uma pessoa, né, que foi criada por Deus. Nós todos somos criação de Deus. Ok? Gênesis 1, 26, 27 diz, né? Deus diz, façamos o homem, né? Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então nós vemos que Deus é que deu, que a origem do homem é Deus. É isso que nós temos que aprender. Ok? E o quinto, Deus criou o homem com 3 partes. Aí está um segredo importante que muita gente não entende, não conhece, não é capaz de aprender isso. Né? E tem dificuldade de aprender, não é que não é capaz, tem dificuldade de aprender. Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, foi Adão. Adão foi criado diretamente por Deus. E Deus, quando criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou o homem com 3 partes. Corpo humano feito do pó da terra, temos que aprender isso, temos que ter consciência disso, que o corpo humano veio do pó da terra. Esse corpo humano que nós temos hoje aqui na terra, de carne e osso, ele veio da terra. E a ciência humana prova isso, que o corpo humano é feito de água e de também uma massa. E essa massa, vamos dizer então, que é a terra, que é o barro que Deus pegou, o pó da terra que Deus pegou lá no dia que Deus criou Adão, e também a água que Deus havia criado também, e formou o homem, né, o corpo humano, né, que é constituído de água, a maior parte é de água e outra parte é de uma massa, né, que é a coisa da terra, né? Ok. Então isso é provado pela Bíblia Sagrada, é afirmado pela Bíblia Sagrada e provado pela ciência humana, né, que o apóstolo Paulo diz que devemos conservar para Deus tanto o nosso corpo como a nossa alma e os nossos espíritos, né, íntegros diante de Deus, né? Está em 1 Tessalonicenses 5:23. Depois você pode ler 1 Tessalonicenses 5:23. Eu não estou falando coisa aqui inventando da minha cabeça. Entendeu? Não estou aqui para inventar ensinamento. Não estou ensinando, estou citando os versículos. Né? Deus é Espírito. João 4:24. Está na sua Bíblia aí na sua casa. Está no seu celular, na Bíblia digital que você deve ter no seu celular. Abra lá depois e veja. João 4:24, Evangelho de João 4:24, Jesus diz, Deus é Espírito. Então não eu estou dizendo que Deus é Espírito, estou apenas repetindo o que Cristo ensinou, né? Deus é Espírito. Depois, Deus ele é eterno. Não foi eu também que inventei essa doutrina, esse ensinamento. Esse ensinamento está registrado na Bíblia Sagrada, aí na sua Bíblia. 1 Timóteo 6:15-17 diz que Deus ele é o único ser, a única pessoa, o único espírito que possui ele só a imortalidade. Só Deus ele é eterno, sempre existiu. Existe e sempre vai existir. Né? Ok? Agora,
Deus é o criador de todas as coisas. Eu falo isso, tem pessoa que vai falar, como é que Deus é o criador de todas as coisas? Quer dizer, então Deus criou o homem mau. Deus criou o homem mau mesmo, não foi Deus que criou, eu criei. Deus criou o homem bom, Deus também criou o homem bom, pô. O homem bom e o homem mau é criação de Deus, né? A cobra, a serpente venenosa, era criação de Deus. E a serpente que não tem veneno também é criação de Deus. Entendeu? Tudo que existe no universo é criação de Deus. Direta ou indiretamente. Nós vamos aprender. Já tem vídeos falando sobre isso aí, né? Nesse canal. Verdades Eternas e Invisíveis, já foi tocado nesses pontos. Depois você ouça. Né? Então, e Deus é o criador do homem, né? Gênesis 1, 26, 27, né? Deus é criador. O primeiro homem, Adão. Então, esse ensinamento que tem no mundo aí, esse canal nós estamos aqui para aprender verdades, e verdades que são eternas. E verdades, para elas serem eternas, elas têm que ser de Deus. Ok? Porque Deus, ele é eterno, né? Deus, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Porque a palavra do homem, a nossa palavra, às vezes cai por terra, né? Às vezes você promete assim, ó, amanhã eu vou na sua casa. Né? A gente, às vezes, fala isso. Quantas pessoas já falaram isso aí ao longo da história da humanidade? Ó, amanhã eu vou lá na sua casa. O ano que vem eu vou ir passear. Só que ele vai morrer no dia seguinte, ele vai morrer no mês seguinte, então ele não vai conseguir cumprir essa palavra, porque ele não é eterno, né? O homem natural aqui na Terra, ele não é eterno. Mas Deus, ele é eterno. Então toda a palavra de Deus, ela se cumpre, né? No tempo e no espaço, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Deus não morre, né? Deus é eterno, né? Ok? Então, Deus é o criador do homem, 1, 26, 27, né? Deus criou, façamos o homem. Então o homem é a criação de Deus, direta de Deus. Diz que Deus veio lá em Gênesis 2, 7, Deus formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, né? Então Deus criou o homem diretamente, o corpo humano, soprou no corpo humano o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. E dentro dessa alma vivente, Deus colocou o espírito humano e a alma humana que Deus criou no espiritual, que veio do Espírito de Deus lá, e Deus colocou dentro do corpo humano de Adão. E Adão passou a ser uma pessoa o quê? Tripartido. Corpo humano, alma e espírito, que estão intrinsecamente ligados um ao outro, e esse ser espiritual é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa. O espírito é eterno, né? No momento que Deus criou o homem no sexto dia, a partir daí o homem não deixa mais de existir. O homem é eterno. O homem só não é eterno igual a Deus, que Deus é imortal, né? Deus não é um ser criado, Deus é um ser incriado, né? Deus sempre existiu. Agora o homem ele passou a existir a partir do sexto dia, quando Deus criou o ser humano, que foi Adão. O primeiro ser humano que viveu, que existiu no universo e aqui na Terra foi Adão, criação de Deus. E depois nós vemos que Deus criou Eva, né? Do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva, e da alma e do espírito de Adão veio para o corpo de Eva, né? E Eva se tornou uma pessoa igual a Adão. Corpo humano, com espírito e alma que estava em Adão, se multiplicou. Porque quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão, crescer, frutificar e encher a terra. Perfeito? Essa é a verdade. Então, Eva já era uma multiplicação de Adão. E nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Então nós somos a multiplicação de Adão e Eva na Terra, né? Ok? Então vamos aprofundar isso. Sexto, e com vontade própria. Deus criou o homem também com vontade própria. Esse aqui é um dos problemas da humanidade, né? Deus criou o homem com vontade própria. Então nós aprendemos pela Bíblia que tudo que Deus criou foi para o homem, né? Toda a criação que Deus fez, seja ela espiritual ou material, tudo foi visando o homem. O homem foi o último item importante da criação de Deus. É um ser especial o homem, né? Feito à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos a imagem e semelhança. Nós somos parecidíssimos com Deus. Certo? Nós não somos igual a Deus, mas somos parecidos pra caramba com Deus. Ó, pensa só. Deus, então, criou Adão. Quando Deus criou Adão para Adão viver, né? Ok? Deus criou Adão para Adão viver. Porém, Deus criou também o homem, Adão, o nosso pai humano. Deus criou ele com vontade própria. Né? E Deus, na soberania de Deus, aí Deus é soberano, como eu já disse, quando Deus criou as coisas, não tinha ninguém ajudando Deus. Não tinha ninguém dando opinião para Deus. Não tinha ninguém dizendo, Senhor, não faz assim que é melhor. Ou, eu vou te emprestar um pouco. Não, Deus criou as coisas pela sua capacidade, pela sua sabedoria, pelo seu poder, né? Pela sua palavra. Né?
ok? Então Deus mesmo, e nós vemos pela Bíblia que Cristo, né, Deus quando criou o homem, né, e as coisas desse mundo, Cristo já estava com o Pai, né? Ele é filho de Deus, e Cristo também é Deus, né? Então a divindade, vamos aprofundar nisso futuramente, na divindade existem três pessoas, né? Hoje, no tempo que nós vivemos aqui nesse universo, na divindade existem três pessoas. O Pai, que é o Pai Todo-Poderoso, que ele só possui a imortalidade, e esse Pai, esse Deus Todo-Poderoso, tem um filho gerado dele, nascido dele, que é Cristo, e esse Deus Pai Todo-Poderoso, ele também tem um Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Deus também é um ser que tem Espírito. Então, na divindade, habita três pessoas. O Pai, que é o maior de todos, o Filho e o Espírito Santo, que faz parte da divindade de Deus, vive na divindade de Deus. Ok? Então, quando Deus criou o universo, o Filho, que é Deus também igual ao Pai, em natureza e em essência, cooperou com o Pai na criação. Está na Bíblia, isso é claro. Depois vamos ver isso com mais calma. E também o Espírito Santo também participou na criação de Deus, né? Ok? Então, quem criou o universo foi Deus, né? Porque o Pai é Deus, o Filho também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Então, o Criador do universo é o Pai, Filho e o Espírito Santo, perfeito? Vamos aprofundar nisso com mais detalhe em outros tópicos, porque eu não posso falar tudo agora por causa do tempo, né? Então, o que nós queremos abranger aqui é a questão da predestinação, né? Se existe predestinação e se não existe predestinação, e o que é a predestinação, perfeito? Para nós vermos que eu tenho dito em outros tópicos aí que a vida eterna é destinada ao homem, a todos os homens, né? Todas as pessoas podem ser salvas, né? Todas as pessoas podem ir para a vida eterna, que era o desejo inicial de Deus, né? Então não é que Deus criou uns para se perder e outros para viver. Não, Deus criou Adão. Quando Deus criou Adão para Adão viver, né? Para Adão viver. Deus queria ter o homem como sua joia preciosa. Mas vamos lá, ó. Só que Deus criou o homem com vontade própria. É isso que a gente tem que entender. Deus, vamos aprender isso. Ó. Deus tem vontade própria. E aonde nós vemos que Deus tem vontade própria? No fato de que Deus existia sozinho na eternidade passada, Deus é eterno, mas houve um tempo, então vamos chamar assim, houve um tempo na eternidade passada, antes que Deus estava só. Só existia o Pai, só existia Deus, né? Deus é eterno. E aí Deus teve um desejo no coração de ter outros seres que compartilhassem da sua glória e também fosse glória para Deus, né? Então, vemos que Deus teve vontade de fazer. Se nós formos lá no livro de Efésios e outros livros da Bíblia, não vamos poder ver isso agora, nós vamos ver que Deus ele estava só também e que Deus desejou ter uma família, ter pessoas para conviver com Deus, para viver para Deus e viver participando da glória de Deus, né? Da riqueza de Deus. É rico, né? E a pessoa, Deus que fez esse universo, né, é rico, né? Quando você vê um homem rico na terra que fez um tremendo uma casa bonita, grande, você fala, pô, esse cara é rico, né? O cara fez uma casa lá grande, né? Bonita, né? Piso, mármore, coisa e tal. A gente, né? Ou ele tem um carro grande, além da casa ele tem um carro de última geração, né? Um carro de, vamos chamar de 300 mil reais aí, né? Vamos dizer, aí você fica, pô, esse cara é rico, né? Imagina Deus, né? Que criou o universo. Então, não pode nem comparar, né? Ok? Deus é que se Deus quer o quê? Que nós sejamos participantes da sua glória, né? Usufruir da riqueza de Deus. Então Deus criou o homem com vontade própria. E Deus poderia ter feito o homem sem vontade própria, né? Mas Deus não fez assim. Deus criou o homem com vontade própria, né? E aí nós vamos ver isso aonde? Onde Deus fez o homem com vontade própria? Podemos aprender na Bíblia isso. Onde nós podemos aprender que Deus criou nós com vontade própria? É uma das grandes dificuldades da humanidade, né? Tem religiões no mundo, tem ensinamentos no mundo que diz que o homem não tem vontade própria. O homem não tem vontade própria. Na realidade, temos vontade própria, né? Nós podemos escolher com quem a gente quer casar, a gente pode escolher onde a gente quer morar, né? A gente pode escolher a cor da roupa que a gente quer usar, né? A gente pode escolher a profissão que você quer seguir. Nós temos direitos nessa vida, né? Muitas vezes os direitos são sonegados, né? Mas arbitrariamente muitas pessoas tiram o direito do outro. Mas na realidade você tem o direito de casar e você escolher com quem você quer casar, né? Essa é a lógica, né? Mas nós sabemos que existem situações em que o casamento é imposto pela família ou pelo governo, né? E você é obrigado a casar com quem você não quer.
Né? Isso tem, isso existe, é um fato, ninguém pode negar. Às vezes você gostaria de ser um médico, o seu desejo era ser um médico, mas as circunstâncias da vida levou você a ser um advogado, né? Porque de repente o curso de medicina era muito caro, onde você morava não tinha curso de medicina, era muito longe, você não tinha como fazer esse curso. O que ficou mais acessível para você foi o direito, e aí você então mudou, em vez de fazer de fazer medicina, fez de advogado, né? Sendo que a sua vontade era ser um médico. Né? Tem esses empecilhos que às vezes impedem a gente de exercer o nosso livre-arbítrio. Mas nós temos o livre-arbítrio. Né? E onde nós aprendemos que Deus criou o Adão com livre-arbítrio? E ordenou o Senhor, Deus, ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. Então Deus criou Adão, e nós aprendemos que Deus criou, quando criou o nosso pai Adão, porque nós temos que aprender que nós todos somos descendentes de Adão e Eva. Não existe esse ensinamento que existe no mundo, que nós viemos de outras criaturas que evoluíram, que existiram há bilhões de anos, e nós somos descendentes dessas criaturas que evoluíram, se mutabilizaram, e o homem moderno hoje é descendente. Isso aí é coisa da mente humana. Coisa da mente humana. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que está a palavra de Deus nela, ela diz que Deus criou o homem. E o primeiro homem criado foi Adão. E quando Deus criou Adão, todos nós estávamos em Adão. Adão, o primeiro ser humano. E Deus disse para Adão: Adão, crescei, frutificai e enchi a terra. Então nós somos a multiplicação de Adão. Nós somos a descendência de Adão. Nós somos a procriação de Adão. Nós somos muitos Adãozinhos que vivem no mundo. Todos nós estávamos em Adão. E podemos provar isso porque você, antes de existir, onde você estava? Você que está me ouvindo aí, antes de você nascer nesse mundo, você estava onde? Você estava no seu pai, né? Porque se seu pai tivesse morrido com 5 anos de idade, você não existiria. Né? Mas Deus, porque queria que você viesse a esse mundo, Deus conservou a vida do teu pai até o dia que ele casou e gerou filho com a sua mãe, né? E você nasceu nesse mundo. Né? Então, se nós voltarmos na nossa ascendência, nós viemos do nosso pai estava no nosso avô estava no nosso bisavô estava no nosso tataravô. Se nós formos voltarmos, nós vamos chegar nos filhos de Noé. Todos nós somos descendentes dos filhos de Noé. E os filhos de Noé eram descendentes de Adão. E Adão é descendente de Noé, né? Os filhos de Noé eram descendentes de Noé. E Noé era descendente de Adão. Então todos nós, toda a humanidade veio de Adão e Eva. Qualquer outro ensinamento contrário a essa realidade não é verdade. Essa verdade é eterna. Deus é o criador do homem. E o primeiro ser humano criado por Deus foi Adão. Pronto. E depois Deus criou Eva, do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva. E Deus pegou da alma de Adão, do espírito de Adão, colocou também em Eva, se multiplicou, né? E depois desse casal descende toda a raça humana. Todos nós somos descendentes da Eva. Já aprendemos em outros tópicos, eu gostaria que você assistisse, que não cansasse. Eu sei que não é fácil ouvir, mas vale a pena ouvir esses ensinamentos aqui. Esses ensinamentos são ensinamentos de Deus, ensinamentos eternos. Esse ensinamento aqui é que vai levar nós para a salvação eterna, se nós crermos, praticarmos e vivermos segundo eles. Essa é a verdade do Evangelho. E também nós precisamos de ver que para a gente adquirir as coisas nessa vida, a gente não trabalha. Tem que trabalhar, né? Por exemplo, para você ser um mecânico de automóveis. Ninguém nasce mecânico de automóvel, né? A pessoa cresce, nasce, vai para a escola, e depois que tiver com 15, 16 anos, ele gosta de ser mecânico, mexer com peças, ele se apaixona por carro, ele quer aprender como é que dirige o carro, o que faz o carro funcionar, como é que liga as luzes, como é que o motor funciona, como é que tá a ignição, como é que é a mecânica, né? Aí ele torna-se um mecânico. E para ele ser um mecânico não demora? Demora muito tempo, né? E ele paga o preço para ser um mecânico. Então você acha que também a vida eterna, para nós obtermos a vida eterna, nós não temos que pagar um preço também? Temos que pagar um preço. E às vezes um dos preços que nós temos que pagar, sabe qual que é? É ficar ouvindo as mensagens aqui do tópico. Né? Graças a Deus você não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Você não precisa ter dinheiro para ouvir, porque é de graça. Eu não estou cobrando nada de ninguém, eu não estou vendendo nada para ninguém. É tudo que eu estou falando aqui vem graciosamente por causa de Deus, né? Que está me capacitando, que está me dando vida e saúde, né?
e Deus criou esse meio de comunicação no universo aí, que hoje que é a internet, né? Isso é criação de Deus, né? Porque quem criou isso daí foram os homens, e quem criou os homens foi Deus. Então, indiretamente, quem criou a internet, os meios, né, modernos de comunicação entre a humanidade é Deus, né? E qual o objetivo de existir esses meios, essa mídia aí de comunicação? É para que a palavra de Deus seja conhecida, venha as verdades de Deus, venha a atingir a humanidade de uma maneira mais plena antes de Deus consumar todas as coisas da terra. Então nós aprendemos aqui que Deus, ele é o criador do homem, Deus criou o homem com vontade própria. Deus deixou Adão decidir se Adão queria viver eternamente com Deus ou não viver eternamente com Deus, né? E como Deus amava Adão, porque todos nós já estávamos em Adão, né? Adão é a semente da humanidade. Adão é a semente da humanidade, né? Todos nós estávamos em Adão, né? É a mesma coisa da lavoura. Você pega um grão de milho. Num grão de milho existe 1000 grãos de milho, né? Se aquele grão de milho você destruir ele, você destrói aqueles 1000 milhos, grão de milho que ia nascer, né? Mas se você pegar o grão de milho e você colocar ele na terra, e você aguar ele lá, aquele grão de milho vai crescer, vai virar um pé de milho, vai dar lá 4, 5 espigas. Cada espiga tem, sei lá, 500 grãos, né? Vamos dar um exemplo, tem 200 grãos, não sei quantos grãos tem uma espiga de milho. E aqueles grãos de espiga de milho que estão lá no pé de espiga, lá eles vieram de onde? Eles vieram daquele grão sozinho lá. Era a multiplicação daquele grão. Então nós também, Deus criou Adão, era um grão, uma semente humana. E através da semente humana viria toda a raça humana que existiu na Terra ao longo desse tempo que está na Terra. A humanidade e as que vão ainda nascer até Deus concluir sua obra na Terra. Então, Deus criou Adão com vontade própria, deixando Adão escolher. Então Deus falou, Adão, olha, você está no jardim do Éden, aí está a terra sua, cresce, multiplica Adão e enche a terra de seres humanos aí. Agora, só que Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. E no meio do jardim tinha a árvore da vida também. Que a árvore da vida seria, se Adão comesse da árvore da vida, não morreria mais, não, a morte não tinha entrado no homem. Adão estaria vivo até hoje e nós estaríamos aí vivendo e ia viver para sempre também. Essa é a verdade. Agora, só que Adão, usando seu livre-arbítrio, Adão comeu, em vez de comer da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Eva foi enganada, né? Nós vamos entrar nesses detalhes em outros tópicos futuros, né? E a Eva foi enganada por um inimigo de Deus, um ser espiritual inimigo de Deus, e Adão se deixou levar, talvez porque ele amava a Eva, né? Ele também, por amor a ela, comeu do fruto que Deus havia proibido. E com isso, diz a Bíblia, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens. Mas no princípio, Deus, quando criou Adão, Deus não criou Adão para Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus não criou. Deus criou Adão para Adão comer da árvore da vida. Tanto é verdade que Deus ensinou Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Coma da árvore da vida. Ou coma das outras árvores aí. No meio das outras árvores estava a árvore da vida. É que Adão não comeu da árvore da vida, né? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Deus havia advertido ele morreu. A morte entrou e o homem se separou de Deus pelo pecado, né? Aí veio o conhecimento do bem e do mal. Né? E nós já tem outras lives falando sobre isso, eu não posso me demorar aqui. Né? E aí, por causa disso, o homem se separou de Deus. Né? Deus que é vida, Deus que é alegria, Deus que é justiça, Deus que é bondade, Deus que é santidade, Deus que é saúde, né? Deus que é paz, Deus que é alegria, né? Deus que é fartura. Né? Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Né? Que a vida humana na Terra, também na Terra, ela é boa quando tem abundância, né? Às vezes você vive nesse mundo com privações, com luta, coisa e tal, também está vivendo, né? Mas não é bom, né? Bom quando você tem abundância, você tem saúde, você tem coisa para comer, para vestir, você pode, né, descansar, né? Nos tempos que nós vemos aqui, você pode descansar, você tem alimento de manhã, você tem meio-dia, você tem a tarde, você tem a noite, você dorme coberto, você não passa frio nem calor, você tem a vida com fartura, né? Então Cristo diz que eu vim para que tenham vida, e vida com fartura, vida com riqueza espiritual. Maior ainda que as riquezas da terra aqui, né? Mas,
Então, a vida que Deus quer para o homem é vida mesmo, é viver bem, né? Viver feliz e viver para sempre. Porque aqui na Terra, nós às vezes temos vida boa também, não tem? Tem muita gente aí que está com a vida mansa, como diz o ditado. Esse cara tem a vida mansa, né? Ok? Nasceu num berço de ouro, pô, nunca pisou de dar o duro, né? Então o pai dele faz tudo por ele, tem carro, tem casa, não precisa trabalhar nem nada, mas não é eterno, né? Uma hora acaba, né? Enquanto que Deus quer que nós vamos viver com Deus num novo céu, nova terra e viver para sempre, né? Aí é que sim que é a verdadeira riqueza, né? Você vai estar vivendo numa vida de glória, de honra e eternamente, né? Enquanto que nesse mundo você pode até ter uma vida de glória, de honra. Tem as pessoas que tem, não tem no mundo? Tem glória e tem honra no mundo, né? Tem coisas boas nesse mundo também, né? Mas só que não é eterno, né? Uma hora você fica velho, morre, fica doente, um acidente, coisa e tal, você perde tudo que você tem. Então Deus não quer que nós, que o homem tenha essa vida. Essa vida aqui, ela é circunstancial. Essa vida aqui, ela é consequência do pecado de Adão, né? Aí sim, nós sofremos a consequência do pecado de Adão, né? Se Adão não tivesse desobedecido a Deus e tivesse ele e Eva comido a árvore da vida, eles não morreriam e nós íamos nascer também nesse estado de não morrer. Poderíamos viver para sempre, né? Sem conhecer o bem e nem o mal. Nós íamos conhecer, sabe o quê? Só o bem. Porque todo bem vem de Deus, né? Vamos dizer que Adão, enquanto ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia o mal, ele conhecia só o bem antes, né? Porque o bem vem de Deus. Deus é o bem. Todas as coisas boas vêm de Deus. Isso é, mesmo hoje, no tempo que nós vivemos aqui na Terra, né? Todas as coisas boas vêm de Deus, né? As coisas más, as coisas que não são prejudiciais ao homem, elas é consequência da queda de Adão, do erro que veio de Adão, que não era para ser assim, não era para existir essas coisas negativas, mas elas vieram à existência, passaram a ser reais, né, em função da queda do homem, né? Ok? Depois vamos aprofundar nisso para que nós aprendamos mais sobre essa questão. Mas agora nós temos que até aqui, ó, que Deus criou Adão, e quando Deus criou Adão para Adão viver. Para Adão viver para sempre. Podemos dizer que a intenção de Deus era muito boa, né? É que nem um pai, né? Deus é um pai, nós aqui, pais, somos uma semelhança de Deus, né? Pequeno, né? Um pai nesse mundo, ele compra um carro para o filho. Ele compra um carro para o filho morrer num acidente de carro. Nenhum pai normal faz isso, né? O pai, quando ele dá um carro para o filho, com 18 anos, 20 anos, filho, vou dar um carro para você, tá aqui, filho, o que o pai já fala? Filho, agora, filho, não vai correr com esse carro, né, filho? Respeita a sinalização, né? Olha o limite de velocidade. Se você estiver na estrada, se o limite é 80, não passa de 80, corra sempre abaixo. Melhor você correr a 70, né? É mais seguro do que você... Aí o filho, ele recebe a instrução do pai. Né? Por quê? Porque o pai não quer que o filho morra num acidente. Né? Só que o filho tem vontade própria, né? Tem filho que ganha o carro do pai e ele, em vez de levar em consideração o aviso do pai, ele faz o quê? Andar a 100, aí ele gosta de desafio, aí ele vai andar 130, 150 km por hora, vai bater o carro e vai morrer. E ainda vai matar mais gente junto com ele. Mas o pai ama o filho, nenhum pai vai dizer, filho, eu vou dar um carro, só que na estrada a velocidade é 100 km, só que você fala, filha, nada, pisa no acelerador, anda aí a 180, 200, não quero saber, eu quero ver você voando. Meu pai fala isso, só se o pai não bater bem na bola, né? Ok? Então Deus, quando criou Adão, Deus amava Adão. E Deus falou, Adão, olha, eu coloquei aqui no Jardim do Éden a árvore da vida, que está no meio do jardim, né? E coloquei a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Adão, filho, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, filho. Não coma dela. Porque ela é morte, né? Você comer, você morre. Né? Ok? Por que Deus fez isso com Adão? Porque Deus queria que Adão vivesse. Então Deus queria que toda a humanidade, quando foi criada para viver, cara. Isso nós temos que entender. Não existe assim que Deus criou um lá, Deus criou um para viver e outros para morrer. Um para ser isso, outro não. Que Deus já predestinou. Antes da criação, Deus falou, eu vou criar um aqui que vai viver e esse daqui não vai fazer, esse vai fazer o bem e esse daqui vai fazer o mal. Não. Deus criou Adão, capacidade de Adão escolher o bem e o mal. Né? Ele é que ia decidir. Então, nós, seres humanos, hoje também, temos a capacidade dada por Deus de escolher entre o bem e o mal. A justiça e a injustiça. Quem decide isso não é Deus. Não é Deus. É o homem, é nós mesmos. Né? Somos responsáveis pelos nossos pecados ou pelas nossas boas ações. Né? Nós vamos receber, sim,
a retribuição conforme as nossas obras, mas quem decide se nós vamos ser uma pessoa que vai praticar boas obras ou vai praticar más obras, somos nós temos vontade própria. Então todas as pessoas, quando foi criada, todos nós fomos criados para viver. O desejo de Deus era que Adão vivesse, né? Ok? Mas Adão fez a sua escolha na época lá, né? E com isso houve a separação de Adão com Deus. Aí quando nós nascemos, depois que Deus tirou Adão e Eva do Éden, Deus colocou eles na terra, né? E nós já nascemos, né? Os filhos de Adão já nasceram na era, então, do conhecimento do bem e do mal, podendo escolher entre fazer o bem, ser uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa correta, ou ser uma pessoa injusta, né? Uma pessoa que não gosta de fazer o bem, né? Não gosta de, entendeu? A pessoa gosta de praticar o mal, obras más, né? Obras que facilitam a vida das outras pessoas, né? É uma escolha que a pessoa tem, né? Ok? Então, esse ensinamento que diz que não, Deus já criou, você já nasceu predestinado por Deus para fazer o mal. Não. Nós fomos criados em Adão. E quando Deus criou Adão para Adão viver. E a prova disso é que Deus disse para Adão, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus falou isso para quem? Deus falou para a humanidade, né? Que todos nós estávamos em Adão. Não coma, né? Certo? Porém, Deus deixou essa decisão para o homem, né? A grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus, né? Que Deus criou os homens com essa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Entre seguir a Deus através da prática do bem, né? Que todo bem vem de Deus, ou se separar de Deus praticando as obras do mal, que são, nós já aprendemos o que é a árvore da vida, né? Desculpa, nós já aprendemos o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem é tudo aquilo que é contra o mal. E o mal é tudo aquilo que é contra o bem, né? Então tem pessoas, né, que o bem vem de Deus. Isso é correto, né? Um pai normal que tem os seus filhos, tudo que ele faz de bem, de bom, é para os filhos. Não é verdade? Eu estou mentindo? Não estou mentindo, né? Você tem os filhos, tudo que os pais fazem é pelos filhos, né? Os pais trabalham, juntam, constroem, compram, deixam imóveis, deixam dinheiro, deixam tudo, deixam o nome, deixam tudo lá para os filhos que vão usufruir disso, né? Ok? Né? Então os pais não fazem coisa má na sua sã consciência para prejudicar os filhos. Não faz, né? Então Deus é perfeito, né? Deus não ia criar o homem. Você acha que Deus ia criar o ser humano? Pensa só. A Bíblia diz que Deus é amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Está lá em João, 1 João, né? Capítulo 4, fala que Deus, ele é amor, né? 4,16, depois você pode ler. 1 João 4,16 diz que Deus é amor. O amor, diz na Bíblia, lá em Romanos 13,10, lá diz que o amor não faz mal ao seu próximo. Quem ama não prejudica o seu próximo. Ora, se Deus é amor, você acha que Deus ia criar um ser já com o intuito de esse ser morrer, desse ser sofrer, desse ser... Não. Deus criou o homem, sim. E Deus, o desejo de Deus na criação é que todos nós vivêssemos com Deus para a eternidade, né? Okay? Porém, Deus não quis criar o homem sem vontade própria, sem escolher. Deus quer que o homem escolha viver com Deus. Então Deus criou o homem com vontade própria e o homem tinha o direito de escolher entre viver com Deus ou se separar de Deus. Viver no bem ou viver no mal. É direito seu. Deus fez assim, a soberania de Deus, né? Você pode criticar, não aceitar, não querer gostar, mas é verdade. Um pai, quando compra um carro para o filho e dá para o filho o carro, o pai quer que o filho que saiba dirigir, ande no limite, ande com cuidado, ande com atenção, né? Para que ele viva muitos anos usufruindo daquele bem. Mas tem filho que o que acontece? Vai, corre, não gosta de fazer coisas extrapolantes, né? Andar, né? E aí o que acontece? Às vezes perde a vida, novo ainda, jovem, né? Não que o pai quisesse que isso acontecesse. Assim como Deus também. Deus criou o homem para o homem viver para sempre. Todos nós fomos criados em Adão, então todos nós fomos criados para viver. Agora, depois da queda, então nós sabemos que deu o bem e o mal. O bem é vida, o bem é Deus, o bem é viver com Deus. E o mal é se separar de Deus, é viver separado de Deus. Aí existem dois destinos, né, para a humanidade. Né? A humanidade do bem
vai para a vida eterna, vai viver no novo céu, nova terra, onde Deus habita. E a humanidade que escolheu o mal por opção dela, né, vai ser separado de Deus na eternidade. Isso não é nada de justiça, é justo, né? Mesmo aqui na Terra, nós sabemos disso, que não existe a lei humana. As pessoas vão passear nos Estados Unidos, chega lá, que país lindo, que bonito, todo mundo sai elogiando os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos tem presídio lá. As pessoas malignas nos Estados Unidos, vamos dizer, as pessoas perigosas, que fazem mal às outras pessoas, estão na penitenciária, né? E você vai nos Estados Unidos e acha que é o país mais bonito do mundo, né? Porque é moderno, é super cheio de atrativos, né? Coisa e tal, um país grandioso, grande, né? Mas lá tem pessoas presas, né? Então o universo também, Deus criou um universo grandioso, coisa e tal, mas em função da maldade da criação de Deus, que escolheu o mal, elas vão estar separadas de Deus na eternidade. Agora quando você vai nos Estados Unidos e você chega lá e você vai conhecer Nova York, Washington, e você vai para Dallas, e você vai para lá e vai para cá, e você está lá chorando, lamentando, você está lá em Miami, era para você estar lá lamentando, mas aquelas pessoas lá no presídio, lá em Miami, que tem lá 10 mil caras presos lá, era para você estar chorando, você não está chorando, você está se divertindo, passeando. Então na eternidade futura também, essa é a realidade, vai ter uma separação, onde os injustos, as pessoas que praticaram o mal dessa vida humana, dessas pessoas, Deus vai separar elas para o mundo, que diz a Bíblia, que é um mundo de vergonha e desprezo. Certo? Elas vão existir para sempre, porque todo ser humano tem espírito e tem alma. Que existe ensinamentos no mundo que diz que nem todo ser humano tem espírito e tem alma. Isso não é real. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, se Deus criou Adão com o corpo humano do pó da terra e criou Adão com a alma e espírito, que está revelado lá, está lá na palavra de Deus, então, todos nós que somos descendentes de Adão e Eva nascemos igual ao nosso pai. Temos corpo humano do pó da terra e temos espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus, que é o nosso ser verdadeiro, o nosso verdadeiro eu, não é o nosso corpo humano terreno. Esse homem terreno aqui na terra, ele é passageiro, mas o nosso homem espiritual, ele é eterno. E Deus, que é espírito, Deus quer salvar esse homem espiritual da separação eterna de Deus, da segunda morte, que nós vamos aprender, já tem tópicos falando, eu gostaria que você ouvisse, né? Então, para nós fecharmos esse tópico, vamos avançar. Então, nós aprendemos o seguinte, imagina, Deus é amor, você acha que Deus ia criar uns para viver eternamente e outros para morrer eternamente? Não, Deus criou Adão, quando Deus criou Adão para Adão viver. Esse era o objetivo de Deus. Porém, Adão, usando o seu direito, o seu livre-arbítrio, Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia advertido a ele, porque Deus amava Adão, Deus falou, Adão, não faça isso, você vai morrer. Mas Adão não ouviu o ensinamento de Deus e dele comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso se separou de Deus, a morte entrou no homem, né? E passou para todos os homens o pecado, e pelo pecado a morte. Mas Deus, como um homem, Deus não desistiu do homem, né? Ok? Deus não desistiu do homem. Então vemos que na criação, Deus não criou nós uns para viver e outros para morrer. Ou seja, Deus criou todos os homens para viver, porém Deus deu ao homem direito de escolha, viver com Deus ou separado de Deus. Isso quer dizer o quê? Que existir, vamos chamar a vida aqui de existir, de ser uma coisa real, ela é inata para todos os homens, né? Todos, mesmo que você que não vai para a vida eterna, quando a Bíblia diz a vida eterna, destinada às pessoas do bem, é vida mesmo, é vida com abundância, é vida com glória, é vida com riqueza, é vida com paz, com alegria, com esperança, com justiça, né, com amor, né, com graça, com glória, com honra, com riqueza, com fartura, com alimentação, com vestuário, com tudo que você precisa para viver bem e eternamente, né? Você vai ter isso, é vida mesmo, né? Como nessa vida humana, às vezes você vê uma pessoa viva, ela está viva, mas ela está no hospital, entubada, magrinha, doente, ali mal pisca o olho, não pode comer, não pode sair, só a carne e o osso, né? O que a gente às vezes fala? Isso não é vida, né? Ele está vivo, a vida que ele tem é a mesma vida que você tem, que está olhando para ele. A vida dele lá é a mesma vida que você tem. A diferença que tem é que na sua vida, no momento da sua vida, você está. Você pode andar, você pode comer, você pode vestir, você pode passear, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não é verdade? E ele lá, naquele estado de vegetativo, vamos chamar assim, né? Você mesmo diz, isso não é vida, eu preferia até morrer, não é assim que a gente fala? Para viver assim eu preferia morrer, né? Então, também
Na eternidade futura, as pessoas que não vão para a vida eterna, essas pessoas vão estar existindo num mundo de vergonha e desprezo, que também as pessoas, se nós pudéssemos ver lá, nós íamos dizer, não, eu não queria existir aqui, eu preferia desaparecer, não queria. Mas não existe aniquilamento espiritual. Depois vamos aprofundar nisso, né? Nós temos que entender que Deus criou nós e nós somos seres eternos. O homem, criado por Deus, ele é eterno. A partir do 6º dia da criação, quando Deus criou Adão um ser eterno. O Adão terreno, esse corpo humano nosso aqui, que é a nossa casa espiritual, o corpo humano, ele é uma casa. Vamos aprender isso. Nós temos que entender que o corpo humano nosso, ele é uma casa para o nosso homem espiritual, o nosso verdadeiro eu, viver aqui na Terra. Porque na Terra que Deus criou aqui é uma terra física, né? Onde as coisas são físicas. Como é que nós vamos, o espírito vai viver aqui na Terra se ele não tiver um corpo físico? Ele tem que ter um corpo, né? Para ele poder se relacionar com o mundo físico. Então Deus criou o espírito de Adão, o Adão espiritual, e Deus colocou dentro do corpo humano de Adão, que Deus soprou nele o fôlego de vida. E Adão é uma alma vivente aqui na Terra que tem corpo humano do pó da terra, que tem o sopro de vida que faz o corpo humano nosso viver aqui na Terra. E dentro desse corpo humano tem o espírito e a alma que Deus criou, que é o nosso homem espiritual, que ele é eterno. E esse homem espiritual que Deus está empreendendo todos os esforços, inclusive o canal Verdades Eternas e Invencíveis, para nós conhecermos e nós sermos libertos de muitas informações erradas que nós recebemos nessa vida humana. Que tem gente que ensina, que tem gente que foi destinado por Deus, nasceu já predestinado por Deus para fazer o mal. Não. Todos nós, quando nascemos nessa vida humana, nós nascemos inocentes, né? Nós não somos predestinados a fazer o mal. Nós temos capacidade de fazer o bem ou o mal. O mal e o bem e o mal. Deus quer que nós escolhamos o bem. Se nós escolhemos o bem, a justiça, né? Nós vamos viver com Deus para sempre na eternidade futura. No novo céu e nova terra. Isso é bíblico, nós vamos aprender isso em outros tópicos. E se nós, infelizmente, usando a nossa livre-arbítrio, nós quisermos escolher ser uma pessoa injusta, uma pessoa do mal, o destino nosso, sem dúvida, é a separação eterna de Deus, mas foi escolha nossa, não foi Deus que já predeterminou você para você ser uma pessoa maligna. Isso não existe. Esse ensinamento não existe na Bíblia. Porque se fosse assim, então Deus é que seria responsável pelas tragédias do mundo, né? Deus seria responsável por tudo, né? Como também existe Deus tem um inimigo de Deus, que é um inimigo de Deus, que é o Satanás, o diabo, que nós chamamos assim, né? É um ser espiritual criado por Deus. Já toquei em outros pontos aí, tem até live, gravação falando sobre essa pessoa. Esse ser espiritual, ele é maligno, né? Ele é uma pessoa que é responsável, vamos dizer assim, pelo início da maldade no universo, né? Ele é que desenvolveu o pecado e a desobediência a Deus dentro do coração dele, né? Porque Adão, ele ainda foi enganado. Eva foi enganada, e por causa de Eva enganada, Adão amava Eva. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas diz que a Eva foi enganada, né? Esse inimigo de Deus enganou Eva, né? Então Eva, por isso que Eva tem perdão, por isso que Adão tem perdão, né? Porque apesar de que Adão não foi enganado, mas Adão caiu numa fraqueza, né? Ok? E por causa disso o pecado entrou no mundo, né? E por causa do pecado veio a morte passou para todos os homens. Mas Deus, esse inimigo de Deus, ele é um ser maligno, a Bíblia mostra. É um ser que pode influir nós para praticar o mal. Mas ele não é responsável por todos os nossos pecados, porque nós mesmos, muitas vezes, cedemos à tentação, nós mesmos temos já nossos desejos, a concupiscência da carne, né? A Bíblia diz, né? Tem a concupiscência do espírito, né? Nós mesmos temos a nossa concupiscência e o inimigo de Deus se aproveita dessa concupiscência para nos induzir a pecar. E nós muitas vezes cedemos a essa tentação, pecamos e andamos praticando mal, mas é nossa decisão, né? O inimigo de Deus não pode obrigar você a pecar. O inimigo de Deus não pode obrigar você a pecar. A decisão de pecar é sempre sua, né? Ele pode induzir você a pecar, ajeitar situações para você cair em pecado. Mas se você resistir ao diabo, diz a Bíblia, que ele vai fugir de você, né? Vamos nos apegar ao bem, apegar à verdade, à justiça de Deus, que nós vamos ser livres da influência do maligno, né? Ok? Porque se o inimigo de Deus fosse responsável por todos os pecados do mundo, Deus não ia condenar o homem, né? Porque ele peca porque o inimigo de Deus o forçou, obrigou ele a pecar. Não, ninguém é obrigado a pecar.
as pessoas são induzidas a pecar, né? E aí é você que escolhe se você quer seguir aquela má indução, né? Aquela má sugestão, ou você dizendo, eu não vou fazer isso, uma pessoa me chamou para mim ir lá tirar a vida de uma pessoa, mas eu não vou fazer isso, né? Eu não vou me tirar a vida de ninguém, eu vou ficar, não, eu não vou fazer cúmplice desse assassinato. Dá para você resistir. Agora, tem pessoa que, pô, vamos, cara, você não vai acontecer nada, você só vai me dar uma força. Aí tem pessoa que vai, né? Ele é induzido, ele vai ser responsabilizado pelos pecados dele também. Quando chegar diante da justiça dos homens, quem cooperou também para aquele mal vai também responder, como aquele que executou o mal, né? Às vezes uma gravidade menor, mas você vai ter uma punição para você. Então também nós precisamos de aprender isso, que nós podemos, nós não fomos predestinados para perdição eterna. Na realidade, toda a humanidade foi predestinada para a vida eterna, né? Agora, você tem que querer a vida eterna, porque você tem vontade própria, tem pessoa que não quer a vida eterna. Tem pessoa que não quer viver com Deus, né? Porque por isso que Deus é sábio, né, irmão? Deus é sábio, por isso que Deus criou. Deus poderia ter criado o homem sem vontade própria, aí todo mundo ficava ali, né? Como se fosse um robô, né? Não, mas não é assim que Deus quis. Deus é tão grande que Deus criou o homem que Deus quer que o homem escolha viver com Deus, né? É mais ou menos que nem um casamento. O casamento é bom quando a mulher ela escolhe viver com o marido, né? A esposa ela escolheu o marido para viver com ele, né? E também o marido escolheu ela para viver com ela. Então esse casamento é felicíssimo, né? Apesar dos problemas que é inerentes à vida humana, mas esse casal vai viver bem. Agora tem casamento que às vezes a mulher não foi escolha dela casar com você. Ela... Talvez as circunstâncias levou ela a escolher você, não foi nem a vontade dela, né? Ou às vezes foi obrigada por forças superiores, né? Mas é bom quando a mulher escolhe você para viver e vive porque ama você, gosta de você, se sente bem junto com você. Deus também quer seres humanos vivendo de bem com Deus, por amar a justiça também, por amar fazer o bem, né? Então você vai viver com Deus justo, porque você também é uma pessoa justa. Você vai viver com Deus bom, porque você também é um Deus, você é uma pessoa boa, né? Não é que você está indo lá obrigado a fazer, não, foi uma decisão sua escolher viver fazendo bem a justiça, ok? Então, a escolha é nossa, né? Nós vamos escolher se vamos viver com Deus, na unidade com Deus ou separado de Deus. Representado em e nós vemos que o homem tem vontade própria, que tem pessoas que dizem que o homem não tem vontade própria. Não, na Bíblia está recheado de situações em que o homem tem vontade própria. Para avançar na tópica aí, ó, a escolha é nova, representado em Deuteronômio 30:19, que quando Deus colocou o povo de Israel no Egito, quando Deus colocou o povo de Israel, tirou eles do Egito e colocou eles na Terra Prometida, nós sabemos dessa história super conhecida, nem vou ler aqui, porque o tempo está avançando e eu não quero que fique tão grande a live, né? Mas nós vemos que Deus diz lá em Deuteronômio 30:19, depois você pode ler, Deuteronômio 30:19, que quando Deus colocou o povo de Israel diante da Terra Prometida, né, Deus falou assim, olha, hoje eu tomo por testemunha, né? Entre mim e vós, eu tomo o céu, né? Como testemunha, né? Entre mim e vós, que eu proponho para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, né? Podemos dizer, eu proponho para vocês o bem e o mal, né? A vida e a morte. Escolhei, né, o que vocês querem, né? E Deus, porque amava Israel na época, Deus disse, olha, escolhe a vida para que vivas e seja feliz, né? Então a vida está atrelada ao bem, né? Para o povo de Israel viver na terra e ser uma nação feliz, eles deviam praticar a justiça, né? Praticar o bem, né? Praticar, né, a bondade, né? A justiça, o amor, né? A integridade, né? Vamos usar a palavra moralidade, ser um povo ético, né? Vamos dizer assim, né? Um povo do bem, né? Israel era para ser um povo que escolhesse sempre ser uma nação do bem, né? E, consequentemente, eles viveriam, seriam felizes na terra, mesmo na terra, até porque eles viveram aqui na terra, né? Mas nós vemos que Israel não escolheu bem, Israel não guardou os mandamentos de Deus, não guardou a vontade, não ouviu Deus. Eles se desviaram após idolatria, ídolos, fazendo guerra, cometendo pecados mais vis que mesmo os gentios não cometiam, o povo de Israel cometia, né? Mesmo conhecendo a lei de Deus, né? Mesmo sendo instruído por Deus de uma maneira bem particular, né? Porque a instrução de Deus na terra, principalmente voltada para o povo de Israel, né? No Velho Testamento, né, Deus lidou muito com Israel, né? O ensinamento de Deus para a humanidade não era tão
perspicaz, tão melindrosa como para Israel, né? Mas nós vemos que Israel falhou, né? E por isso mesmo veio toda essa diversidade que nós vemos na história de Israel. E muitos deles vão pereceram por não obedecer os mandamentos de Deus. Então nós temos que entender assim, que a vida está relacionada ao bem. A bênção de Deus está relacionada a você ser uma pessoa do bem. E quem escolhe isso é o homem. Deus diz, hoje eu te proponho, eu te coloco à tua frente, né? Escolhe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. O homem tem de livre-arbítrio, né? O povo de Israel tinha livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio nós é que decidimos se nós vamos ser uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Não é dizer que eu nasci para ser uma pessoa do mal. Eu não tenho como evitar isso. Eu vou ser uma pessoa do mal e eu vou morrer e Deus vai me destruir, Deus vai aniquilar eu, como muitas religiões ensina que os homens que vão, quando chegar depois do juízo final, né? Estou tocando em pontos aqui que não podia nem tocar agora, mas vai chegar o juízo final, Deus vai separar os justos dos injustos, né? Os bons, os justos vão para a vida eterna, e os injustos e os maus, Deus vai aniquilar, quer dizer, Deus vai botar no fogo e vai acabar. Esse ensinamento não existe, né? Não é da Bíblia, né? Porque todos nós temos espírito. O espírito humano veio do Espírito de Deus, lá no terceiro céu. E espírito não morre. Espírito é eterno. Então você é uma pessoa espiritual e você é uma pessoa eterna. Vamos valorizar essa salvação de Deus. Vamos valorizar esse ensinamento de Deus, para que nós não caiamos no ensinamento errado, que as pessoas dizem assim, não, mas se você não for para o céu, para a terra, Deus vai aniquilar você não vai existir mais, não vai ter nada, acabou. Aí tem muito que fala assim, eu vou acabar mesmo, eu vou fazer o que eu quero aí, quando eu morrer, assim, não vou mais existir mesmo, né? Mas não é assim. Esse não é o ensinamento da Bíblia, não é o ensinamento de Deus, de que o homem ele é um ser extinguível. Não, o homem ele é um ser eterno, criado por Deus no sexto dia. Antes disso, do sexto dia, nós não existíamos, porque existem ensinamentos no mundo que diz que nós já existimos na eternidade passada, nós já éramos filhos de Deus, e Deus pegou nós e enviou nós para a Terra, aqui, para nós ter aqui experiências carnais, vamos dizer assim. Mas esse ensinamento não existe. Não, Deus diz na Bíblia que no sexto dia Deus criou Adão. E Adão é um ser completo. Corpo humano do pó da terra, com fôlego de vida que faz nós viver aqui na terra, e espírito e alma que veio da criação de Deus, que é o nosso ser espiritual que não morre, que é eterno. Que o corpo humano, como ele é físico, ele é da terra, ele pode morrer. Perfeito? Ok. Então, avançando. Então, aprendemos que viver ou morrer faz parte do nosso livre-arbítrio. É uma prerrogativa ou um dom dado por Deus ao homem, que o acompanha para sempre. A escolha entre o bem e o mal, a vida e a morte. Quer dizer, o livre-arbítrio é um predicado do homem, vamos dizer assim, vamos dizer, um predicado, é uma qualidade, é um dom, né? Uma qualidade do homem, acho assim, a palavra que me vem agora, que é eterna, né? Nós vamos, o livre-arbítrio, ele é hoje, amanhã, na eternidade, e para sempre. O homem é um ser livre, que tem livre escolha. Você não é obrigado a viver com Deus. Você é livre. É que nem um casamento. O casamento certo é o que é? É que o que é o casamento? O casamento é uma união, né? Entre duas pessoas, concorda? Do rapaz e a moça. E esse casamento, e o casamento correto é aquele casamento em que a esposa ela é livre para ir embora a hora que ela quiser. E o homem também, embora para ele ir a hora que ele quiser. Só como os dois se amam, eles nunca largam, né? Você não consegue viver longe da pessoa que você ama. Né? Você vive, né? É que nem os filhos da gente, né? Os filhos da gente amam os pais, né? Às vezes os pais são até inadequados, até agressivos com os filhos, coitado, mas os filhos eles vão para a escola, e quando eles saem da escola, puxa vida, eles mesmo sabendo que chega em casa, ele vai levar uma bronca, por exemplo, mas ele volta para casa dele porque ele ama o pai e a mãe. Ele, né, o amor dele pelo pai e a mãe, ele faz com que ele volte. Ele podia ir embora para outro lugar, né? Mas ele não vai. Assim o casamento também. O casamento deve ser assim. Quer dizer, a mulher vai trabalhar, mas ela, quando sai do serviço dela, ela poderia, ela pegou o salário dela lá, podia pegar o ônibus, veio de ir para casa dela e ir embora, né? Mas a mulher, ela não consegue fazer isso, né? Porque ela ama os filhos, ela ama o marido, ela ama a casa, né? Ela vem por amor, né? Às vezes, nesse mundo aqui, às vezes não é nem um casamento adequado, né?
Porque o marido, às vezes, é uma pessoa não é nem adequada, né? Não sabe nem tratar ela com dignidade e com respeito, né? Mas mesmo assim, ela, por causa do amor que ela tem por ele, que ela gosta dele, ela se sente bem com ele, né? E por causa dos filhos, por causa da casa, do que eles construíram, ela vem, né? E vice-versa o marido também, né? O marido vai trabalhar, né? E ele volta para casa dele. Não tem uma corda amarrando eles, tem? Né? Não tem, mas só que ele volta, né? Porque o amor, né? O amor é que prende um ao outro. Assim também Deus quer que nós, seres humanos, vamos viver com Deus hoje aqui, é uma escolha nossa, né? Nós para vivermos com Deus, nós temos que deixar o mal, né? Nós podemos seguir o mal, né? Fazer tudo que a gente dá na telha, tudo que a gente gosta. Mas por causa do que nós amamos a Deus, nós, puxa vida, não vamos praticar o mal, vamos praticar a justiça, ter paciência, ter amor, porque eu quero estar com Deus. Eu amo a Deus, esse Deus maravilhoso, que criou nós, seres humanos, com vontade própria, né? Dando a nós o direito de escolher viver com Deus ou não. Então, na eternidade futura, as pessoas que vão estar com Deus no novo céu e na terra, elas vão estar lá porque elas escolheram, é a escolha delas. Elas escolheram viver com Deus. Elas têm um livre-arbítrio, mas só que elas vão usar esse livre-arbítrio para se prender a Deus, né? É uma questão de amor, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, né? Ok? Então o livre-arbítrio é uma escolha que o homem tem entre o bem e o mal, e o livre-arbítrio é uma coisa eterna, né? Assim como o homem não tem capacidade de ver, nós vamos ver eternamente, né? Não chegar no nível lá, não, vamos ser cego. Não, você não vai ser cego lá. Lá você vai ver, você tem o óleo espiritual dos hebreus, você vai ver a riqueza espiritual de Deus, né? Se aqui na Terra nós vemos esse mundo que Deus criou de uma maneira tão maravilhosa que nós vemos aí, né? As cachoeiras, as montanhas, o Monte Everest, né? O Monte Roraima, nós vemos aí os rios Amazonas, nós vemos aí as cachoeiras, né? Nós vemos aí as praias, os mares, né? As coisas que Deus criou, os animais, as aves, as coisas e tal. Nós vemos com esses olhos físicos, né? Que Deus nos deu, né? Muito bem. Então, enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós temos capacidade de ver. Mas quando chegarmos na eternidade futura, nós vamos continuar vendo, porque ver é uma capacidade que Deus deu ao homem, né? Tá certo? Como comer, por exemplo, nós comemos hoje, não comemos hoje, é uma capacidade de comer, de se alimentar, né, de comer coisas gostosas. Essa capacidade não vai acabar na eternidade. Lá nós vamos continuar comendo, se saciando a nossa. Lá não vai existir fome, diz Jesus. Nunca mais terão fome. Por quê? Porque lá não vai ter falta de comida, né? Lá é diferente aqui no mundo que nós vivemos. Às vezes você trabalha num lugar, você ganha um salário mínimo de 1.618 hoje, parece que é o salário mínimo, né? E você, às vezes, você não pode comer, né? Você vai trabalhar de manhã e chega na hora do almoço, você não almoça, né? Você volta para casa com fome, porque você não tem condições de pagar um negócio de 15 reais lá, um prato feito, né? Se você todo dia se for comer um prato feito, 15 reais, né? 20 dias no mês, já vai dar 300 reais, né? Aí você só ganha 1.600, você fica só com 1.200. Então você, para que não falte coisa em casa, você passa fome, né? Porque não tem a comida abundante, né? Mas lá na vida eterna ninguém vai passar fome. Porque lá, toda hora que você quiser comer, tem. Você acha que Adão e Eva lá no Éden, lá eles passaram fome? Deus falou, tá tudo aí para vocês. Né? Pode comer à vontade. Até se vocês quiserem os animais, vocês podem comer aí. Deus criou os animais para o homem, né? Ok? Muito bem. Então, nós temos que aprender que o livre-arbítrio é uma capacidade que o homem tem dada por Deus, como você comer, como você ver, como você ouvir, né? Você vai ouvir, você vai comer esses predicados, essas qualidades, né, que Deus deu ao homem, incluindo aí o livre-arbítrio, é eterno, né? É eterno, né? Não acaba mais, daí vai acompanhar o homem, você é um ser parecido com Deus, né? Deus tem vontade própria, nós vamos ter vontade própria eternamente, né? Ok? E em 2 Samuel também nós vemos que Deus falando com Davi, quando Davi pecou diante de Deus, Davi cometeu um pecado, nós vamos entrar nisso futuramente, né? Pecado grave, cometeu um adultério, aí Deus, como era pecado, ele fez uma coisa grave, né? E Deus colocou para ele 3 situações lá para ele escolher, entre que cair na mão dos inimigos dele, entre vir pragas assim, assado, né? E diz na Bíblia que Davi escolheu cair nas mãos de Deus, né? Porque Davi falou assim, ó, Deus é misericordioso. Agora, ele não quis cair na mão dos inimigos dele, né? Porque ele sabia que os homens, muitas vezes, são impiedosos, né? Os homens, não têm piedade, né? Os homens não têm compaixão, né? Nós vemos as situações que a gente vê aí na mídia mesmo, aí, de situações que o cara faz sem compaixão e sem misericórdia. Mas diz a Bíblia que Deus é misericordioso, né? E Davi preferiu cair nas mãos de Deus. Então Davi teve o direito de escolher, né? Entre cair na mão de Deus ou não, né?
E Davi escolheu ficar nas mãos de Deus, porque ele falou assim, apesar de eu ter pecado diante de Deus, mas Deus é misericordioso, eu vou deixar Deus tratar comigo aqui, porque Deus vai ter misericórdia, ok? Então nós vemos aí o livre-arbítrio, né? Isso depois o quê? Depois de quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, Deus propôs para eles lá, né? E aqui quando Davi já estava na Terra Prometida, 200 anos depois, não sei quanto tempo, tinha livre escolha aqui, Davi podia escolher, tá vendo? O homem tem o livre-arbítrio, nós temos que aprender isso. Na criação, Adão, ou toda a humanidade, foi predestinada a viver com Deus. Deus criou Adão para viver com Deus. Essa era a vontade de Deus. Todo ser humano foi predestinado a viver com Deus. Predestinação existe. Mas Deus não predestinou uns antes de criar. Deus falou assim, esse daqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu. Esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Esse eu não gostei dele, vai para o inferno. Esse daqui eu gostei, vai para o... Não. A vida foi criada para Adão, né? Deus quer que Adão viva com Deus eternamente. Todos nós fomos criados em Adão, nascemos nós, cada um no nosso tempo, né? Nas nossas gerações que sucedeu, né? Mas nós somos essa semente de Adão que está se multiplicando até hoje. Ó. Então, na criação, Adão, ou toda a humanidade, foi predestinada a viver com Deus, ou seja, viver no bem, pois todo bem vem de Deus. Mas o homem caiu em desobediência. Foi o homem que caiu, não foi Deus que caiu. O homem que caiu. Deus preveniu Adão para Adão não cair, né? Mas Deus não desistiu do homem. Mesmo o homem caindo e se separando de Deus por causa do pecado, Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de Adão, né? Deus providenciou salvação eterna, né? Em vez do homem morrer eternamente separado de Deus, morte, que eu quero dizer que não é morte no sentido de deixar de existir, o homem não deixa de existir nunca mais. O homem agora é um ser eterno. Agora, morte para Deus é você viver, existir separado de Deus, né? Existir na pobreza, numa vida de vergonha, de desprezo, numa situação lamentável que é a separação de Deus, né? É como um homem rico, né? Um homem rico quer que os filhos dele vivam com ele, na riqueza dele, né? O homem rico, onde é que vive os filhos do rico? Vive na casa do pai dele lá, né? Na riqueza, tem tudo, a geladeira cheia, carro na garagem, tudo bem, conforto, cama, colchão, cobertor, tudo lá, né? Tudo para o filho gozando da presença do pai. O filho pode abraçar o pai, o filho pode falar com o pai, e toda aquela história, né? O pai quer isso, né? E quando o filho ele se separa do pai e vai viver num lugar esmo, que o pai não sabe como ele está, o pai sofre, né? O pai fala, pô, como é que está meu filho? Né? O filho está lá sofrendo, né? Porque o gozo mesmo é viver com o seu pai, né? Ser feliz com o seu pai, né? Essa é a verdadeira vida, para não aprofundar nesses detalhes. Então Deus também não quer que o homem exista eternamente separado de Deus. Deus quer que nós venhamos a viver com Deus na eternidade futura. E todo ser humano tem o potencial para fazer isso. É só ele escolher entre o bem e o mal, escolher o bem, né? Você pode viver com a sua esposa, vivendo, brigando com ela, maltratando ela, judiando dela, né? Isso é o mal, né? Você está fazendo mal para o seu, a criação de Deus, que é a sua esposa. Ela é a criação de Deus. Nós não podemos prejudicar a criação de Deus. E você pode também escolher, não, pera lá, eu vou ter paciência com essa mulher, eu vou cuidar dela bem, eu vou amar ela, respeitar ela, né? Vou ajudar ela, sei lá, procurar. E aí quando você faz isso, você está escolhendo o quê? Você está escolhendo a vida eterna, né? Ok? Você está escolhendo viver com Deus, né? Porque Deus é o bem, né? Deus cuida bem, né? Deus sofreu pela igreja. A Bíblia diz que Cristo veio e Cristo sofreu pela igreja, por causa dos pecados da igreja. Se Cristo sofreu por causa dos nossos pecados, que é o pecado da igreja, e a igreja nós já aprendemos mais ou menos o que é a igreja, são as pessoas que Deus chama de Israel, né? Dos judeus, e Deus chama também dos gentios, de todos os povos do mundo, para formar um corpo chamado igreja na terra, uma nação, né? Um povo seleto. E esse povo, Deus, Cristo, morreu por causa dos nossos pecados. Cristo sofreu, nós somos, diz Paulo, nós somos a noiva de Cristo, né? A esposa de Deus, né? E Deus sofreu por nossos pecados. Então nós também, muitas vezes, não queremos sofrer. Muitos casamentos terminam por quê? Porque o marido, às vezes, não quer sofrer por causa da esposa. Ou a esposa não quer sofrer por causa do marido, né? Mas a gente tem que aprender que o sofrimento traz glória, né? O sofrimento tem peso de glória na eternidade, né? Ok? Depois nós vamos aprofundar nisso. Tem peso de glória. Muita gente não quer sofrer, quer viver só, mas só que você está perdendo glória. Né? E vamos aprender isso posteriormente, que o sofrimento desse mundo vai trazer peso de glória. Aquelas pessoas que sofrem por causa da justiça, do amor, da bondade, né?
Às vezes as pessoas falam assim, esse homem vive com essa mulher, ou essa mulher vive com esse homem, sofrendo, passando, mas ela, coitada, ela é um sofrimento, sem dúvida nenhuma, né? Mas o sofrimento tem peso de glória, né? Muitas vezes ela, porque ama, porque gosta do marido, ela aguenta aquela situação e vive a vida toda, né? Coisa e tal. Mas o sofrimento tem peso de glória, na eternidade futuro Deus vai recompensar ela, né? Que ela, apesar de ter vivido de uma maneira sofrível, mas ela manteve o pudor, o respeito, a consideração, né, o amor, né, ela lutou para construir aquele lar, ela fez de tudo para poder ver aquela pessoa, né, às vezes por causa desse amor dela, ela sofreu nessa vida. Mas você acha que esse sofrimento é inútil? Esse sofrimento tem glória, né? E assim também o marido, quantos maridos vivem às vezes difícil, né, com uma mulher faz sofrer, né? Ou os filhos, às vezes você tem pai inadequado, né? Mas você sofre, que é seu pai, você ajuda, né? Seu pai não merece às vezes, né? Mas ele é seu pai, né? Pôs você no mundo, né? E você está retribuindo a ele, às vezes, aquilo que ele nem merece, porque às vezes ele tratou você mal, foi pá, mas você, porque ele é seu pai, você respeita, você ajuda, você contribui, você cuida dele até ele morrer, né? E Deus está vendo o seu sofrimento. E esse sofrimento, não é? Vamos crer nesse ensinamento que existe no mundo, que a vida é só essa daqui. Tem gente que ensina, né? Não, a vida do homem morreu, acabou, não existe né, vida depois da morte, não existe negócio de alma e espírito, isso é história. Não é verdade. A verdade é que nós somos seres criados por Deus à semelhança de Deus. Deus é espírito, nós também somos seres espirituais. Temporariamente, nós estamos aqui na Terra e temos um corpo carnal para o nosso espírito, nossa casa. Certo? Temporário nós temos esse corpo aqui, que é uma casa para o nosso espírito, para o nosso homem interior. Mas na eternidade futura, nós vamos ser um homem espiritual, 100% espiritual. Vamos aprender isso em outros tópicos. E assim também, como nós estamos aqui na Terra, nós não temos que ter, o nosso corpo humano não tem que ter uma casa para morar, né? Um lugar para se proteger, cobrir da chuva, do frio, do sol. Nosso corpo humano precisa, né? Não é isso? Nós temos uma casa. Mas o nosso espírito também tem uma casa, nosso temporal aqui na Terra. Mas Deus tem casa melhor, diz a Bíblia, superior do que as coisas dessa vida humana. Para encerrar, então Deus provideu salvação para toda a humanidade, né? Que se fosse só uns que ia ser salvo, Deus teria dito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Se Deus estivesse fazendo separação de pessoas com relação à vida, Deus não teria dito aqui, Deus não teria enviado Cristo para morrer por toda a humanidade. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a igreja. Deus amou os judeus de tal maneira que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os judeus. Não. Ou Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a igreja. Não, Deus enviou o seu mundo para salvar a humanidade. Todos aqueles da humanidade que receber Cristo como Filho de Deus, não importando se você é judeu, se você é gentil, se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má, toda pessoa que receber Cristo pela fé como Filho de Deus, fizer a conversão, que nós já vimos no outro tópico aí, né? Mudar sua vida, você pode mudar o seu destino. Em Cristo, Deus muda o seu destino. Pô. Você vai para a vida eterna. Não tem ninguém que Deus criou para perder-se. As pessoas se perdem por seus próprios atos, seus próprios pecados na Bíblia. Nós vamos aprender isso em outras lives, né? E a verdade está aí, que eu digo, que tem pessoa que fala assim, eu já vi pessoas na internet dizendo, tá vendo, Deus criou os ímpios, tem pessoa que Deus criou ímpia. Essa pessoa ímpia, ela vai para fogo, ela vai morrer, Deus vai destruir ela. Deus criou o ímpio, criou já ele, porque está lá, mais o ensinamento da Bíblia não é esse. Ó. Isaías 55, 7, você pode ler depois, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E o Senhor é compassivo, Deus é rico em perdoar, né? Deus pode perdoar, mesmo você que está fazendo as coisas erradas, está caminhando no caminho do mal, da injustiça, fazendo mal para o seu semelhante, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus contemporâneos, né? Seja eles próximos a você no parentesco, ou até mesmo pessoas estranhas, né? Porque tem pessoas que às vezes protegem muito a família dele, mas fazendo mal para outras pessoas, né? Enganando outras pessoas para trazer bem para os filhos dele, para estudar os filhos dele, botar na boa escola, coisa e tal. Mas ele lá fora, muitas vezes, é um estelionatário, está tirando as coisas, enganando as pessoas para poder ter recursos para dar de bom para os filhos dele. Está errado. Isso não é de Deus. Você é uma pessoa maligna, que amanhece o dia já pensando como dar um golpe nas outras pessoas. Mas diz a Bíblia, deixe o homem maligno nos seus pensamentos. Né? Volte-se para Deus.
que Deus é rico em perdoar, Deus é cheio de misericórdia, Deus pode salvar você. Okay? Então não existe ninguém predestinado para a salvação eterna, para a perdição eterna, né? Para a salvação eterna, sim, todos foram predestinados, né? Ok? Porque nós vemos que, ó, em Provérbios 16:2 diz aqui, ó, o Senhor fez todas as coisas, até o ímpio, para o dia do mal. Então tem pessoas que dizem assim, Deus fez o ímpio para o dia do mal. Então Deus criou o ímpio. Tem pessoa que é criada ímpio. Não, Deus é Deus, Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou Adão, um homem justo, reto. O fato de existir hoje pessoas do bem e pessoas do mal é consequência da escolha do homem, né? E o homem mau, ele é a criação de Deus, ele foi criado também por Deus, né? Só que Deus não criou ele mal. Ele é um homem mau porque ele fez a escolha dele e seguiu o mal. Isso é uma pessoa ímpia, uma pessoa do mal, né? Apesar dele fazer isso, ele também é uma criação de Deus. Porque quando Deus criou ele um homem reto, um homem justo. Mas ele, usando o seu livre-arbítrio, ele preferiu seguir a malignidade, fazer coisas erradas, né? E, consequentemente, ele vai perecer, né? Por causa da sua malignidade, por causa da escolha dele, né? Ele vai se separar de Deus na eternidade. Mas é possível que o homem ímpio se arrependa, né? É possível que a vida eterna seja oferecida a todos os homens. Isso está explicado, para encerrar agora, rapidamente, já 1h20. Atos 13, 46, 48, depois você pode ler, Atos 13, 46, 48, diz na Bíblia, está nessa narrativa da Bíblia, que Paulo, ele quando começou a pregar o seu evangelho, do seu apostolado, Paulo começou pregando o evangelho aos judeus, né? Paulo chegou nas cidades, o primeiro lugar que Paulo ia era exatamente onde estavam os judeus, né? Nas sinagogas, né? E Paulo indo lá, ele levava o ensinamento sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre o Espírito Santo, da obra que Deus fez, sacrificial em Cristo, né? Para salvar toda a humanidade, principalmente, sem dúvida nenhuma, os judeus, que é um povo exclusivo de Deus também, que Deus tem um apreço especial por Israel, isso ninguém pode negar. Mas Cristo também morreu pelos pecados de Israel, né? E para que justificar o povo de Israel também, né? As pessoas de Israel. E Cristo indo lá, você pode ler depois, ó, Atos 13, 46, 48, eu não vou ler, porque vai tomar um tempinho, mas você depois pode ler, melhor ainda você ler do que eu, porque você lendo, não fica na minha leitura, aqui nas minhas palavras, né? Nesse canal, nós não somos contra o fato de você conhecer a Bíblia, é para você conhecer a Bíblia, para você ler, ser um leitor da Bíblia, para você, que um dos grandes erros da humanidade é não conhecer a palavra de Deus, né? Porque com isso dá margem para que os falsos pregadores, falsos ensinamentos que existem no mundo, desvia as pessoas para se aproveitar, tirar vantagem econômica, vantagem de diversas formas, né, das pessoas por ausência do conhecimento de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Por isso que Deus está levantando esse canal agora, Verdades Eternas e Invencíveis, para nós conhecermos. Então, nessa parte aqui, de Atos 13, 46 e 48, o apóstolo Paulo diz que ele foi até a sinagoga lá na cidade e pregou o evangelho para os judeus. Diz que os judeus se revoltaram contra Paulo. Se levantaram contra Paulo e disseram, não, vai embora da nossa cidade, nós não queremos você mais aqui não, pode ir embora, não queremos essa mensagem não. Aí Paulo diz, olha, era mister, eu vim até vocês em primeiro lugar, era mister, né? Porém, já que vocês se consideram indignos da vida eterna, eu então vou me voltar para os gentios, para os outros povos, né? E diz na Bíblia que no meio dos gentios, muitos, ou os gentios que ouviram, ficaram felizes, porque eles aprenderam que os gentios também têm direito à vida eterna, que a vida eterna não foi feita só para os judeus, não. A vida eterna não foi feita só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não. Né? A vida eterna foi feita para as ovelhas perdidas que estão também no mundo. Né? E a vida eterna não foi feita só para os justos. Não. A vida eterna também foi feita para os injustos. As pessoas que estão praticando a injustiça. Eles podem deixar esse caminho da injustiça, se arrepender, dar a volta, como eu já ensinei, que arrepender. Já vi pregador dizer assim, não, arrependimento não existe, Jesus não ensinou arrependimento. Arrependimento não, existe sim arrependimento, não é sentimento, você ficar, oh, que tristeza. Não, arrependimento é voltar, né? Arrependimento, eu estou indo para o Rio de Janeiro, mas de repente eu percebi, alguém me avisou que a estrada que eu estou indo não vai me levar para o Rio de Janeiro. Então eu tenho que fazer uma conversão, eu tenho que mudar de direção, né? Eu tenho que fazer um arrependimento, eu tenho que me arrepender de ir por aqui e voltar-se para o caminho certo, né? Eu vou pegar a Via Dutra, ela vai me levar ao Rio de Janeiro, né? Agora,
também você, às vezes, é uma pessoa injusta, você está praticando coisas erradas, coisas que é contra Deus, contra o seu próximo. Mas você, mediante ouvir e conhecer a verdade de Deus, o Criador do universo, você faz uma conversão, você se arrepende, deixa de praticar o mal. Você era ladrão? Diz na palavra de Deus. O que era ladrão? Não roube mais. O ladrão pode ser salvo. Pô. O ladrão não só pode ir para a cadeia. Ah, ladrão tem que ir na cadeia morrer. Não, sim, ele praticou um pecado, ele praticou um mal para o seu próximo, ele vai ter que cumprir com a lei humana sua sentença lá, né? Ok? Mas não é porque ele roubou ou ele, né, cometeu um crime, uma situação que ele está destinado agora, doravante, a ir para o inferno e se separar de Deus eternamente. Não, ele pode se arrepender, né? Ele pode deixar de ser ladrão. Paulo está na Bíblia, não foi que eu escrevi a Bíblia. A Bíblia que você tem em casa. Você que diz que é cristão, que a maioria das pessoas no Brasil é cristão, né? E é a Bíblia cristã, a Bíblia que é de Deus, a palavra de Deus que diz. Paulo disse, ó, aquele que era ladrão, agora não roube mais. Pare de roubar, vá trabalhar, né? Trabalhe com as suas próprias mãos para o seu sustento e até para ajudar outras pessoas, né? Faça essa conversão que você tem chances, né? Você pode ir também para a vida eterna. Deus justifica você pela fé em Cristo, pela obediência ao Evangelho. Ok? Então a vida eterna é para todos os homens. Não vamos acreditar nisso, né? Ah, não, eu estou pecando, eu sou um homem adulto, eu sou uma mulher adulta. Ah, a vida eterna é para aquela mulher que é boa dona de casa, que tem uma vida correta. Olha, aquela mulher, então, como eu gostaria de ser igual a ela. Ah, não, eu estou aqui nessa situação, né? Eu não puxo. Não, mas Deus ama você, cara. Deus quer salvar você. É possível, pela fé em Cristo, você, a partir de hoje, não, Senhor, me ajuda. A partir de hoje eu não vou mais fazer essas coisas erradas. O Senhor me dá graça. Eu estava vivendo dessa maneira, eu estava enganando o meu próximo, vendendo e não entregando aquilo que eu prometia, ficando com o dinheiro das pessoas, prejudicando as pessoas. Mas, Senhor, eu fiz isso até hoje. Né? Mas a partir de hoje, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Senhor, me ajuda a sobreviver de uma maneira digna, de uma maneira correta. Senhor, me perdoa, né? Senhor, eu não vou mais fazer isso. Eu vou viver uma vida de justiça, uma vida de temor, né, uma vida do bem, né, uma vida onde eu não vou mais fazer outras pessoas sofrer. Né? Isso, quando você toma essa atitude, diz a Bíblia, que aquele que não praticava a injustiça, aquele que não praticava a justiça, pela fé, a fé em Cristo, é imputada a você como justiça. A vida eterna, não vamos crer nesses ensinamentos que diz que você já nasceu para ser um homem ímpio e o seu destino é a perdição eterna. Não, não existe. Diz aqui que Paulo se voltou para os gentios. Depois você pode ler Atos 13, até o 46, ou 48, ler o capítulo todo, melhor ainda. Né? Mostra que os gentios, todos que eram destinados para a vida eterna, creram em Cristo. Então nós aprendemos aí o quê? Que todos nós que um dia vamos viver na vida eterna, nós vamos ver que todos nós fomos destinados por Deus na vida eterna.